Eu preciso te fazer uma pergunta antes de começar. Você já olhou para alguém que você acha que conhecia muito bem e não reconheceu mais a pessoa? Não porque ela mudou o cabelo, não porque engordou ou emagreceu, mas porque aquele brilho que tinha nos olhos simplesmente sumiu. E você fica ali, olhando, sem saber muito bem o que dizer. Então você não diz nada. Eu sei que você já passou por isso e talvez você nem tenha percebido. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Só que a gente vai usar um dos personagens mais complexos e incompreendidos e dolorosos de Jujutsu Kaisen para isso. Suguru Geto, o melhor amigo de Gojo, um dos estudantes mais promissores do ensino superior do colégio de feiticeiros. O cara que um dia acreditou de verdade que valia a pena proteger as pessoas e um dia parou de acreditar. A gente vai entender como isso aconteceu. Pensa comigo, quando a gente primeiro conhece o Geto jovem, ele não é sinistro, ele não é uma pessoa fria, ele não é vilão, ele é uma pessoa gentil, ele é sério, sim, mas do jeito certo. Ele e o Gojo são os estudantes mais fortes da geração. São parceiros. Se você assistiu o arco do passado do Gojo em Jujutsu Kaisen na segunda temporada, você viu que eles tinham uma dinâmica real, um completava o outro. O Gojo era caótico, impulsivo e cheio de confiança. O Geto era o contrapeso, o que pensava antes de agir, o que se importava com o porquê das coisas. E aqui está o primeiro detalhe que a maioria passa batido. O Geto se importava demais. E isso não é elogio vazio, é uma observação clínica. Porque quando você se importa demais com coisas que o mundo ao redor não está disposto a sustentar com você, você começa a carregar um peso que ninguém mais sente. Ele via os feiticeiros morrendo para proteger civis, que nunca iam saber que aquela proteção existiu. Ele via os companheiros sendo sacrificados por missões que, no fundo, serviam a uma estrutura podre. E ele continuava, porque acreditava, por enquanto. Tem um momento específico na história do Geto que funciona como um ponto de não retorno. A missão de Haibara e Fushiguro Toji. Sem entrar em todos os spoilers, o Geto é mandado para uma missão. Na prática, é impossível. E ele vai, porque é o que se espera dele. E no fim da missão, algo dele racha. Não explode, não grita, não chora na frente de ninguém, mas racha por dentro, silenciosamente. E aí vem a pergunta que começa a corroer ele. Pra quê? Pra que proteger as pessoas que nunca vão entender o que é ser um feiticeiro? Que nunca vão sentir o que é usar o seu corpo, sua mente e sua alma como um escudo, que dorme tranquila enquanto você acorda com pesadelos e maldições? Essa pergunta sozinha não destrói ninguém. A gente, todos, temos crise de sentido, né? Todo mundo já acordou um dia sem saber muito bem por que estava fazendo o que fazia. O problema é o que vem depois da pergunta. E no caso do Geto, o que veio foi o silêncio. Aqui é onde eu preciso que você preste atenção de verdade. Porque o ponto que mais me incomoda nessa história, o Geto não escondeu que estava mal. Cara, tô destruído por dentro. Mas os sinais estavam lá. A apatia crescendo. A forma como ele respondia às missões mudou. A forma como ele olhava para o mundo mudou. E o Gojo, o melhor amigo, um cara mais poderoso do planeta, não viu. Ouviu e não soube o que fazer. E olha, eu não tô jogando a culpa toda no Gojo. Ele também era jovem, ele também estava processando as coisas. Mas esse é o ponto. Quando alguém responde de verdade sobre como está, a outra pessoa trava, desvia e muda de assunto. Você já fez isso? Perguntou, tudo bem? E a pessoa começou a responder de verdade. E você ficou sem saber o que fazer. Eu já. E aposto que você também. O Geto aprendeu isso. Aprendeu que a pergunta era protocolo, não interesse real. Então, ele foi ficando quieto, foi engolindo, foi processando sozinho uma dor que teria sido muito menor se tivesse sido dividida. E a solidão, carregada em silêncio, não some, ela fermenta. A transformação que todo mundo chamou de jeito dele. Tem uma coisa que acontece quando alguém vai mudando aos poucos. As pessoas ao redor vão normalizando. O Geto foi ficando mais distante. É o jeito dele. Sempre foi sério. O Geto foi ficando mais cínico. É a visão de mundo dele. É filosófico. O Geto foi deixando de ter brilho nos olhos. Ele é maduro. Não é de euforia. Sabe o que é isso? É a gente reescrevendo a pessoa na nossa cabeça para ter que encarar que tem algo de errado. Porque se a gente admite que algo está errado, a gente tem responsabilidade. E a responsabilidade dá muito trabalho. E trabalho dá desconforto. Então a gente prefere dizer que aquilo é estilo,
personalidade, uma fase. E aí a pessoa que tá mal sente isso, sabe que virou paisagem, sabe que se falar algo pesado vai estragar o clima, vai ser um assunto chato, vai fazer todo mundo ficar desconfortável. Então ela para de falar e o Geto parou, até o dia em que ele não parou mais. Mas aí a decisão que ele tomou foi sozinha, no escuro, sem ninguém para te questionar, sem ninguém para te oferecer uma outra perspectiva. E você já sabe que decisão foi essa. Ou se não sabe, eu te falo. Quando o Geto se torna um vilão oficialmente, quando ele faz a escolha de agir contra a humanidade, tem uma leitura fácil. Ele enlouqueceu, ele é do mal, ele acabou. Mas se você assistiu com muita atenção, se você sentiu a história em vez de só assistir, você sabe que não é isso. A ideologia do Geto, por mais que seja errada, por mais que seja cruel, é uma resposta. Uma resposta distorcida, mas uma resposta a uma dor real que ninguém ajudou ele a processar. Ele não acordou um dia querendo ser um vilão. Ele acordou um dia exausto de ser herói, num sistema que não cuidava de heróis. E aqui está o ponto difícil de encarar o Geto. O Geto não era um monstro esperando uma oportunidade. Ele era uma pessoa que foi sendo abandonada aos poucos, tanto pela estrutura, tanto pelo sistema, tanto pelas pessoas ao redor. Nem mesmo o melhor amigo dele conseguiu notar. E quando uma pessoa é abandonada aos poucos, ela começa a construir uma narrativa que justifique esse abandono. O problema não sou eu, o problema são eles. E quando essa narrativa encontra uma ideologia pronta para encaixar, é tarde demais. Isso não é uma desculpa para o que ele fez, mas uma explicação. E explicações importam, porque sem entender como alguém chegou lá, a gente nunca vai saber reconhecer quando a outra pessoa está no meio do caminho. Tá, mas por que você está falando isso num canal de anime? Porque anime não é só entretenimento, anime é um espelho. Os melhores personagens de anime existem porque alguém escreveu com verdades humanas. E o Geto é um desses personagens que dói porque a gente reconhece algo nele. A gente reconhece a solidão de quem se importa demais com coisas que o mundo parece não valorizar. Reconhece na fadiga de quem carrega o peso demais sozinho. Reconhece no silêncio de quem aprendeu que falar de verdade incomoda as pessoas. Vai me falar que você nunca viu uma situação parecida com essa. E talvez você reconheça em alguém que você conhece. Alguém que está quieto demais, que responde "tô bem" no automático, que foi mudando aos poucos e você foi deixando passar. Não tô dizendo que você tem que ser um terapeuta de todo mundo, mas às vezes uma pergunta real, não de protocolo, muda mais do que você imagina. O Geto não teve isso. Não teve alguém que insistisse, que furassem a casca. E a ficção virou tragédia porque a realidade humana que ela reflete é real. Suguru Geto poderia ter sido muito diferente, não porque ele era fraco, mas porque ele era muito humano. E humanos precisam de conexão real, precisam ser vistos, precisam de alguém que aguente ouvir a resposta verdadeira quando pergunta como você está. A história dele é uma das mais pesadas de Jujutsu Kaisen, exatamente porque ela não é fantasia. É sobre o que acontece quando a gente ignora os sinais, quando normaliza o apagamento de alguém, quando deixa a solidão fermentar em silêncio por tempo demais. Eu quis trazer isso aqui porque esse canal não é só sobre teoria, luta ou até histórias. É sobre sentir os personagens. É sobre entender o que os escritores colocaram nas entrelinhas. O meu objetivo nesse canal é trazer conexão no mundo real com os personagens. Eu gosto de trazer histórias, reflexões, até mesmo teorias que refletem um pouco de como aquele personagem pode influenciar quem tá vendo, quem tá lendo. E o Akutami colocou muita dor no Geto. Dor real, dor que merece ser discutida. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixe nos comentários o que você achou. Você sentia o colapso do Geto chegando? Você acha que alguém poderia ter mudado o rumo da história dele? Eu leio todos os comentários, de verdade, não é protocolo. E se você ainda não é inscrito no Fluxo Otaku, esse é o momento. Aperta o botão aqui, ativa o sininho, porque a gente está sempre aqui analisando, conversando, sentindo e vivendo o anime do jeito certo. Até o próximo vídeo. Se cuida. Tem um cheiro de primata. Que arrogância.
Você conseguiria, não é mesmo, Satoru? Você é o mais forte porque é Satoru Gojo? Ou você é Satoru Gojo porque é o mais forte? Se por um acaso eu me tornasse você, os meus ideais tolos se tornariam possibilidades sensatas? Eu decido a minha vida. O que me resta é dar o meu melhor e fazer o que eu puder.